Nós temos aqui a terceira questão que diz o seguinte: o copo Stanley, né, o famoso copo Stanley, copo térmico, consiste em um dispositivo muito comum que pode ilustrar princípios fundamentais da física relacionada à transferência de calor e isolamento térmico. Bom, para quem veio estudando já sabe que ele está falando das formas de propagação de calor, né? Ele é famoso pelo fato de funcionar como um bom isolante térmico, mantendo as medidas quentes ou frias por longo período de tempo. Sobre as propriedades térmicas do copo Stanley são feitas as seguintes afirmações. Suas paredes duplas separadas por vácuo ajudam a evitar trocas de calor entre o líquido contido no copo e o meio externo. Bom, galerinha, vamos fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui a garrafa. Vamos fazer o seguinte, vamos ter só um pouquinho de paciência, porque eu vou desenhar aqui a garrafa. Então tá aqui a nossa garrafinha aqui. Não sei se vai sair perfeita, mas eu vou tentar, tá bom? E aqui eu vou desenhar, deixa eu ver aqui, deixa eu ver como é que eu vou fazer esse troço agora. Eu vou ter que a borda dela aqui. Tem aqui a bordazinha, certo? E eu vou desenhar a nossa tampa aqui, né? Tá um pouquinho esculhambado, mas vamos. O importante é que a gente possa entender aqui que a tampa e aqui a rosca, né? Pronto, certo? Então temos aqui a rosca dela aqui. Pronto, aqui. Pronto, vamos ver. E aqui dentro a gente tem a superfície, outra garrafa internamente. Tá aqui a outra garrafa. Tem esses papéis aqui, tanto papel assim dessa mesa. E aqui eu vou desenhar a garrafa interna, porque são duas garrafas, né? Uma dentro da outra. Então eu vou fazer aqui, opa, vem pra cá e vem pra cá. Pronto, é onde o líquido vai ficar. Então o nosso líquido ele ficará aqui dentro dessa parte aqui. Tá aqui o líquido, pronto. O líquidozinho aqui. Pessoal, o que acontece, né? Essa garrafa, então essa garrafa ela tanto vai ter essa parte interna, ó, essa parte interna, vou fazer aqui, ó, quanto essa parte externa. Espelho, espelho. E esse vazio aqui no meio, e esse vazio nós chamamos de vácuo. E nós sabemos que o vácuo seria a ausência da matéria, ou propriamente aqui eu posso chamar de um ar rarefeito, certo? Então, qual é a ideia do espelho? Ó, a ideia do espelho, pessoal, é exatamente dificultar, vou botar aqui, ó, dificultar a transmissão, ou seja, a troca de calor, ou até mesmo energia, que calor é uma forma de energia, né? Certo? Isso por quê? Por qual fenômeno? Por efeito de irradiação. Irradiação. Então vamos começar a analisar. Suas paredes duplas, né, separadas pelo vácuo, ajudam a evitar a troca de calor entre o líquido contido no copo e o meio externo. Então esse aqui está verdadeiro. A corrente de convecção tende a se estabelecer mais facilmente quando o copo contém líquido gelado, sendo necessário o uso de tampa para evitar. Bom, pessoal, não é que o líquido seja gelado. O que é que acontece, né? O que é que acontece aqui é que para haver convecção tem que haver diferença de temperatura. Então o processo de convecção é quando há a propagação de calor por meio de deslocamento de matéria, ou seja, o calor se propaga por deslocamento de matéria, ó, por deslocamento, olha só, deslocamento de matéria. Então, para isso, eu tenho aqui, vamos considerar que eu tenho um recipiente aqui, pronto,
E eu tenho aqui o líquido. O que acontece? Quando eu coloco aqui uma chama térmica embaixo, certo? Vai haver transmissão de calor para o material por sua vez para o líquido. E aí o que acontece? Essas partículas que estão se formando aqui no fundo, elas vão subir. E as partículas que estão lá em cima, que são mais frias, portanto mais densas, elas vão descer, fazendo esse processo. Então aqui eu tenho a partícula quente, fazendo bem tranquilo assim, ó. Então isso aqui é a partícula quente, ou seja, a temperatura está elevada, com isso a densidade dela diminui. Então ela sobe. Aqui eu tenho uma partícula de menor temperatura, né? Vamos botar assim, uma partícula, não é o correto, mas só para ilustrar, fria. Ou seja, aqui ela está numa temperatura baixa, portanto ela é mais densa, e aí fica nesse movimento até deixar a água aquecida. Então o que acontece? Tende a se estabelecer mais facilmente quando o copo contém líquido gelado? Não, não é líquido gelado, quando ele tem diferença de temperatura. Então é o que faz o item 2 estar falso. Então o item 2 falso e item C vai embora, item A vai embora também. Certo? A superfície interna do Stanley é construída com um material que tende a evitar a troca de calor ou irradiação térmica. Corretíssimo. Foi o que a gente falou aqui logo no começo da explicação. Então, o item 1 e item 3 é o item B marcado, B de bola. Beleza, pessoal?